do albinismo. Entretanto, um sismo chamado ainda terremoto, ou terremoto, quando de grande magnitude, é o resultado de uma súbita liberação de energia na crota do planeta Terra, geralmente por conta do choque entre placas tectônicas e o que cria ondas sísmicas. Os terremotos são medidas através de observações à escala de magnitude do momento, e a forma mais comum para medir a magnitude de tremores de terra mais fortes relatados por todo o globo. Os terremotos abaixo da magnitude 5, menores e mais numerosos, que são relatados por observatórios sismológicos nacionais, são medidos principalmente na escala de magnitude local, também referida como a escala de Richter. São, entretanto, alguns pormenores dos sismos. E hoje vamos refletir em torno das políticas do Estado para a prevenção ou a preservação do meio ambiente e os sismos em Angola. E eu vou cumprimentar o Dr. Zacarias Liahuca, docente e geógrafo. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, senhor, obrigado. O diretor provincial do Gabinete de Ambiente, muito bom dia e bem-vindo, Joca Figueiredo. Bom dia, obrigado a todos os ouvintes. Muito bom dia, Gieldo Freitas, e bem-vindo. Bom dia, Alfredo Jamba, bom dia aos meus distintos colegas painel e aos ouvintes em casa. Muito bom dia, Dr. José Matroquela, que vem do CERTAC. Senhor, bom dia. Centro de Ecologia Tropical e Alterações Climáticas. Então, hoje vamos refletir em torno das políticas de Estado para a preservação do meio ambiente e os sismos em Angola. Eu gostava mesmo de começar com o Dr. Zacarias Liahuca para a sua introdução em relação ao tema de abordagem. Pois é, para o tema de abordagem, eu poderia me focar mais sobre os sismos em Angola. Nesse caso, para falarmos dos sismos, conforme já fiz referência, que tem o seu epicentro, a sua causa a partir do movimento de placas tectônicas. O que é isso, então, placas tectônicas? Placas tectônicas serão o resultado da consolidação da nossa crosta sobre outras camadas que existem mais debaixo desta em que nós vivemos e todos nós. Então, nós veremos que o nosso planeta é constituído por 3 camadas principais, que são, temos a crosta terrestre, depois também teremos o manto e mais posterior teremos o núcleo. E dentro do manto, ali veremos que o comportamento das rochas, enquanto que cá na superfície a nossa rocha é sólida, ali no manto as mesmas rochas encontram-se num estado quase que pastoso, não tão líquido e não tão sólido. E em função do núcleo, que é o exterior, que chega a ser líquido, uma vez que o interior é sólido, por ser constituído principalmente por níquel e ferro, então eles, ao moverem-se em função das correntes de convecção, vão fazer movimentar essas mesmas placas tectônicas. Fazendo movimentar essas placas tectônicas, elas que podem ser continentais, podem ser oceânicas, e a depender dos tipos de movimentos que podem ser transformantes, quando elas simplesmente deslizam. A exemplo disso, temos as grandes falhas de San Andreas, na Califórnia, ao passo que temos as convergentes, que é o caso de quando 2 placas tectônicas têm a mesma direção e chegam de convergir. E temos as divergentes também. As divergentes já sabemos que o movimento é quando um vai de outro lado e outro. E esse mesmo movimento pode gerar qualquer liberação de energia que existe no interior da Terra. E essa mesma energia, quando aflora a superfície, então provoca as grandes ondas sísmicas. De salientar que os sismos em Angola são pouco recorrentes. Mas ainda assim, outra causa que pode começar a nos levar em preocupação, e principalmente o Estado começar a velar por isso, é o motivo de que recentemente tivemos já algumas manifestações, que tivemos o epicentro na região do Xinguá, Bié, e abrangeu até as regiões também do Ambo. E já agora, há uma semana,
tivemos outra causa que dados apontam como o epicentro na região de Benguela, propriamente em Xongoroi. E essas mesmas ondas chegaram a abranger uma boa parte, né, das populações ou regiões vizinhas, até 100 quilômetros. Muito bem. Sim, sim. Diretor Provincial do Ambiente, Dr. Joca Figueiredo, a sua introdução em relação ao tema, é verdade? Bom dia mais uma vez a todos os ouvintes, todos que estão atentos a este grande debate, que eu penso ser extremamente importante para nós, como cidadãos, principalmente. Eu penso que toda a abordagem técnica foi feita pelo nosso digno professor, fez abordagem técnica sobre os sismos, mas que para nós, ao nível da gestão política do país e da província, e não só, entendemos que isso constitui-se num grande indicador. É um indicador socioambiental que remete-nos a um desafio muito grande daquilo que temos que fazer daqui para o futuro. Nós tivemos agora, um intervalo de tão pouco tempo, tivemos 2 sismos, o segundo já foi numa escala preocupante, e isto também preocupa questões ambientais. Mas é preciso passar a informação correta, a comunicação deve conter uma informação correta sobre o fenómeno, o facto que ocorreu. Porque fala-se pela boca pequena que os sismos são por causa da exploração do ouro e diamante. Portanto, é preciso nós desmistificarmos esta forma de pensar, mas que está ali constituído um grande desafio socioambiental, está assim, senhor. Dr. José Matroqueira, a sua nota introdutória. Sim, senhor. Muito bem. De uma vez. Pronto, a volta das questões sísmicas, na verdade, é mesmo preocupante. E que nós, como instituição de investigação, trata-se de uma instituição de científicos antropólogos, questões climáticas, do ambiente, trata muito de questões investigativas sobre uma perspectiva ambiental. E acredito que nós também temos estado a par desses eventos climáticos que acontecem. E normalmente vamos sempre apurando algumas veracidades à volta desse evento, junto com as instituições de investigação e de instituições acadêmicas, e para que, juntos, em conjunto com as próprias políticas ligadas à preservação do ambiente, vamos procurar mitigar essa situação para que venha normalmente reduzir os impactos, né? Visto que esses eventos são eventos naturais que normalmente até certo ponto são imprevisíveis, mas podemos acautelar certos danos que venham, pronto, que venham a causar, né? Em caso da gente prevenir melhor e fazer melhores investigações da volta desse sistema. Muito bem. Gil de Freitas, sua introdução. Bem, eu, de forma introdutória, devia trazer aqui 2 vertentes. A terceira já foi aqui alincada pelo nosso colega de painel, mas eu gostaria, em função da diversidade do nosso público, e estando também numa rádio religiosa, católica, eu queria fazer aqui 2 narrativas antes de uma abordagem científica mais profunda. A primeira é a questão religiosa. Somos um país laico, embora laico, mas somos de maioria cristã. E, enquanto cristãos, nós ouvimos desde a nossa meninice que os sismos ou terremotos seriam um dos sinais do fim dos tempos. E acredito que depois da ocorrência da semana passada, na missa de domingo ou nos cultos aos sábados, provavelmente muitos teólogos falaram sobre isso. E na perspectiva de ser um dos sinais dos tempos. Nós não descoramos essa narrativa teológica, porque Mateus 24 fala sobre guerra, rumores de guerra, haverá terremotos e fome por todo o mundo. E se houve, não estamos aqui a desacreditar os teólogos que indicam os terremotos como um sinal do final dos tempos. Não. Se a Bíblia o diz, e nós que cremos na Bíblia concordamos que seja. Mas sendo um sinal dos finais dos tempos, não quer dizer que descora-nos a possibilidade de tentar entender por que ocorre,
né? E qual deve ser o comportamento da sociedade durante essas ocorrências, porque convenhamos dizer que essa última vez que ocorreu, as pessoas já não estavam tão preparadas assim, e já gerou mais pânico do que a vez anterior, porque foi mais sentido, inclusive aqui na cidade. E agora há uma onda de informação e desinformação nas redes sociais, que se tivermos uma nova ocorrência, o comportamento das pessoas pode causar mais prejuízos, mais danos até, do que a própria ocorrência sismológica. Ou seja, o pânico, por vezes, é mais maléfico do que o próprio fenômeno natural. Então, como sendo esse um espaço de educação social, estamos a aproveitar, sem descurar a questão teológica, que é um dos sinais dos tempos também, obviamente, mas precisamos preparar a sociedade para esse comportamento. Ponto 1. Ponto 2 é a questão antropológica, né? Na questão de que muitos associam isso à exploração de recursos no subsolo, principalmente no subsolo. Bem, os nossos ancestrais sempre foram de opinião de que a Terra precisava de um equilíbrio, de um certo equilíbrio. Por isso é que nós, na cultura bantu, nós enterramos as pessoas porque queremos que elas saem, uma forma subentendida de crer que se saem do pó, devem voltar ao pó para fazer o equilíbrio da própria terra. E quando se faz uma exploração desenfreada, acreditam os nossos ancestrais que a exploração irracional dos recursos leva a um desequilíbrio da própria terra, do comportamento da terra. É assim que eles justificam a questão do aquecimento global e incidências como sismos, terremotos, tsunamis e etc. Também não discorremos dessa possibilidade, essa narrativa, porque a Terra é composta por elementos químicos. E esses elementos químicos na Terra dão um certo equilíbrio. Por exemplo, o diamante tem na sua maior composição carbono. Esse carbono, num solo onde você tenha, por exemplo, fosfato, tenha, por exemplo, arenita, etc., na essência da formação geológica, tem um certo equilíbrio. E se você explora desenfreadamente um recurso que tem uma certa substância predominante, deixando outros recursos que tenham outra substância predominante, dá esse desequilíbrio e pode desencadear algum tipo de reações. Não estou a falar que é a origem dos terremotos, obviamente que não. Mas estou a falar do equilíbrio da própria crosta terrestre, que pode ser afetado pela exploração desenfreada de recursos. Por exemplo, há questões físicas que são notáveis, a exploração de inertes, por exemplo, quando você tira muita areia. Eu vou tentar não usar termos muito técnicos, porque nossos ouvintes são diversificados. Quando você tira muita areia de um rio, depois pode gerar ravinas. Essas são as reações físicas que nós devemos notar. Mas também tem a questão química, o desequilíbrio químico por causa da composição da crosta. Então, também sou apoio a opinião dos nossos ancestrais de que devemos ter uma exploração racional dos recursos, porque traz alguma consequência. E no final vem a própria questão científica. Felizmente, a África é uma zona de algum equilíbrio na questão dos terremotos, porque nós estamos apenas em duas placas, que é a placa africana e a da Somália. Sim, são duas placas apenas. E a placa africana, por si só, é tão extensa e tem pouca convergência de placas, que é a origem técnica dos sismos. Graças a Deus estamos nesse equilíbrio. Mas já ficou claro de que o equilíbrio não quer dizer que é isenção, não quer dizer que nós não vamos ter ocorrência. E a escala em que ocorre pode ser maior na próxima. E o pior do que isso é que os terremotos não conseguem ser previstos que no dia X, às X horas, nós vamos ter uma incidência sísmica. Pode-se anteceder por conta da movimentação das placas, mas não se pode prever com exatidão quando, onde e em que escala nós vamos ter. Por isso é que as pessoas precisam estar preparadas para esse tipo de eventos. E quando eu digo às pessoas, talvez lá mais para frente, vamos falar também da responsabilidade do Estado, porque depois vem a questão das nossas próprias infraestruturas, se estão preparadas ou não, se são seguras ou não. Há tempo estava a sorrir com alguém que eu disse, olha, isso se fosse tão intenso no Lubango, acho que morreria muita gente, porque no Lubango tem muita cultura de pôr muitas pedras por cima da casa. Vai ser nas 5.4, mas as pedras, quando caírem por cima das crianças, vai fazer vítimas mortais. Então é esse tipo de abordagem que nós em pouco tempo vamos tentar ter para prepararmos a sociedade para eventos de
de género. Muito bem. Diretor Joca Figueiredo, enquanto representante do governo, e nós estamos aqui também a refletir em torno das políticas do Estado para a preservação do meio ambiente. Que políticas é que o Estado tem? Ou seja, as políticas do Estado para com o meio ambiente estão sendo efetivadas, há efeitos na vida do pacato cidadão e na vida no próprio setor em si? Bem, em primeiro lugar, eu queria que compreendessem que todas as ações do ambiente são de médio e longo prazo. Isso tem que ficar bem claro. E o ambiente é multidimensional. Ele tem de funcionar com todos os setores, incluindo o civil. Portanto, não existe isso. E há questões, por exemplo, do abate de natureza, de florestas, a extração de areia sem qualquer controle. Isto não é só o gabinete que deve fazer isso. O gabinete, simples e unicamente, ele faz o apoio executivo ao governador, o apoio executivo monitorado ao governador. E ele faz esse apoio. Agora, todos os outros setores sociais, os segmentos que compõem a sociedade, devem participar deste processo, para nós começarmos a ter os efeitos a médio e longo prazo. Porque este conflito entre o homem e a natureza vai existir sempre. Porque antigamente a natureza era vista como uma cornucópia, onde nós íamos buscar tudo que era alimento. Hoje não, hoje temos que ir buscá-lo sim, a natureza, mas de forma sustentável. E é preciso que essa sustentabilidade seja garantida. Com todas as explicações técnicas que nós ouvimos aqui, é preciso que essa sustentabilidade seja garantida. E o Estado tem, na sua essência, políticas voltadas a este sentido. Naturalmente que o Estado, com essas políticas que ele tem voltadas a este sentido, traduzidas em normas jurídicas, desde o licenciamento ambiental, a autorização de quem vai fazer a determinada extração de minérios, desde a educação ambiental, o que nós ouvimos há bocado o Dr. Geela falar, tem muito a ver com a educação ambiental. Como é que as pessoas se vão prevenir perante determinados fenómenos, perante determinados factos. Mas é preciso que a comunicação desses factos ou fenómenos tenha uma informação consubstanciada, clara. E esta comunicação está sendo feita? Essa comunicação, eu por exemplo, estou numa área de comunicação, estou numa rádio de comunicação. E esta pergunta é o que devia fazer a vossa rádio. Se vocês têm feito essa comunicação... enquanto representante do governo e essa comunicação o Ministério do Ambiente tem estado a agizar essas políticas têm estado a chegar a abranger a sociedade. Mas essas políticas não vão abranger só a partir do Ministério sozinho. É preciso que os outros segmentos sejam parte ativas do processo para fazer chegar isso ao destinatário final. É preciso que sejam parte ativas. Portanto, nós, se deixarmos de politizar os factos e falarmos dos factos como eles são, realmente, provavelmente a informação vai chegar como deve ser lá onde ela tem que chegar. Porque existem diplomas. Por exemplo, este ano, há diplomas que foram divulgados, que é o diploma de zonas de preservação. E o AMBO não tem nenhuma. Nós vamos concorrer agora para propor algumas zonas de preservação no AMBO. Por que o AMBO não tem? Por que o AMBO não tem? Esta é uma grande pergunta, porque se calhar não houve este tipo de reação momentânea, ou no momento adequado não houve este tipo de reação, ou nós não temos zonas que realmente sejam consideradas dentro do nosso ordenamento como zonas de preservação e conservação. Mas nós tivemos a trabalhar para esta direção e verificamos que a zona, por exemplo, do Mungo, a zona do Pouso, do Falcão, do Pé Vermelho, e essa zona, provavelmente, nós vamos concorrer para essa zona. A zona do Morro do Moco, vamos concorrer para essa zona. A zona da cabeceira do Delta do Okavango, que vai agora entrar num projeto, e está muito próximo, hoje mesmo, às 14 horas, será a apresentação do projeto, que depois vai acontecer. Vai acontecer o projeto do formato físico. Portanto, eu volto aqui a repetir que as questões ambientais, as questões socioambientais, devem ser vistas por nós todos como um problema, como um desafio nosso. Naturalmente que o Estado tem as suas grandes competências de o fazer, e algumas não têm feito. E nós estamos aqui para justificar porque é que algumas não têm, algumas não são feitas. Vamos lá chegar para saber porque que o mundo não tem. Não, e depois eu também poderei querer saber porque que a sociedade não tem feito a sua parte. Doutor Zacarias Liahuca, a relação entre o cidadão e o meio ambiente hoje, como é que está esta relação? Pois é, a relação entre o cidadão e o meio ambiente, diríamos que ultimamente a gente tem visto grandes devastações deste mesmo ambiente, deste mesmo meio ambiente, nesse caso, uma vez que há tempos
fomos passando por algumas regiões daqui do Ambo, e propriamente dito na região do Cuma, e que transcende até a região já do Londrina? não, o Xingens, Ah, o ok, Xingens. como Xingens. Pois é, nós aí temos uma grande floresta, né? Temos uma grande floresta do Mundundo, que há tempos, quando nós passamos por lá, tem grande abate, né, daquela mesma floresta, e é consequente, algumas áreas não estão a fazer a arborização destes mesmos abates. Então, praticamente eu faria uma pergunta aqui ao Dr. Jocas, né? Como entidade do governo Mas e como é o que faz as perguntas. Tá, Não é eu que faço as perguntas. Vamos lá chegar. Porque Pois há é, então- tempos nós vimos Sim, a apreensão de alguns meios, de empresas chinesas que estão lá Ok, a devastar a floresta do Mundundo. Sim, sim. E eu depois vamos procurar também ouvir, exatamente, vamos procurar também ouvir do diretor provincial do ambiente. Pois Então, é. prossiga. Então, continuando, ainda assim, em grandes partes, diria desse lado, e em outras zonas, é propriamente sobre as explorações, as grandes queimadas anárquicas que acontecem a todo lado. Estamos a entrar para já entramos nesse caso para a estação, né, a época seca, em que as queimadas estão a ser feitas de formas anárquicas, que às vezes são fogos postos, às vezes são feitos por caçadores, e ali sim, é ali onde nós chamamos a razão da rádio e outras entidades para passarem mais assim a educação sobre o meio ambiente, como preservar e muito mais. Muito bem. Pois é. Dr. José Matruquela, enquanto representante do CETAC, hoje, e nós temos o CETAC numa estufa fria. E esta pergunta também vai ao diretor do ambiente, porque recentemente eu vi também fazer esses pronunciamentos em relação à nossa estufa fria. O que é que está-se a fazer para nós termos um meio ambiente cada vez mais, digamos, saudável ao nível da província do Ambo? Enquanto CETAC, o que é que vocês têm estado a fazer para que efetivamente os problemas de poluição ao meio ambiente possam ser dirimidos? Nesta área, nós como instituição de investigação ambiental, quer dizer, que nossa área de investigação aplicada ambiental, nós estamos a fazer a investigação na vertente das queimadas, também como já que acabamos de referir, na vertente da degradação dos ecossistemas, e isso tudo face às alterações climáticas também. E temos estado a dar grandes esforços na parte de investigação para que divulguemos mais nos problemas ambientais, e também temos estado a participar e a organizar eventos, né, a nível em cooperação com a direção provincial do ambiente, que também são nossos aliados nesta área, e também temos estado a organizar vários eventos a nível central para divulgar para a divulgação desses problemas ambientais, e de modos a conscientizar as comunidades para que saibam a importância da preservação dos recursos naturais de forma sustentável. E estas investigações, até que ponto impactam a comunidade uambuense? Em princípio, nós como estamos aqui sediados, né, principalmente a comunidade uambuense é o principal alvo, né, nesse caso em primeira mão, que já teve acesso, por exemplo, a um resultado das nossas investigações ligadas às queimadas. Nós fizemos uma publicação ligada ao estudo das queimadas, e praticamente a estudos acadêmicos e estudantes e a comunidade em geral já teve acesso a essas publicações de como as queimadas têm suas desvantagens e perigos à comunidade e ao próprio ecossistema. E também temos ainda o estudo das nascentes, na parte da gestão dos recursos hídricos, que também a nascente é a nossa vida, né? É a nossa base, né? Sustentável de viver. Né? E nós também temos essas publicações, e para além de ser publicadas assim de forma mais escrita, também temos tido comunicação através de aproveitando alguns eventos realizados a nível provincial, para a direção provincial do ambiente, e também a nível nacional em outras localidades, para divulgar a importância dos recursos hídricos
tipo, nessa perspectiva de gestão sustentável desses recursos. Muito bem. Gil Freitas, como explicar que a devastação, né, das florestas, a exploração anárquica dos recursos minerais não contribui para os sismos em Angola e também noutros pontos? Bem, eu disse na minha primeira abordagem que é preciso respeitarmos, o Dr. Joca fez essa sustentabilidade. O ambiente é um conjunto, não é? O meio ambiente é tudo isso que nós vemos. As pessoas, a natureza, os meios, tudo isso faz parte do meio ambiente. Então é uma questão de responsabilidade conjunta. Tudo está interligado, tudo interfere. Aquilo é uma questão de causa e efeito. Agora, enquanto o governo, é preciso preparar-se para isso. Preparar as pessoas. Ou seja, vejamos um ponto que nós sempre discutimos e eu vou aproveitar essa brecha para reforçar. Quanto o governo aloca no OGE para a investigação científica? Primeiro ponto. Porque nós não podemos estar Primeiro, veja só os equipamentos que nós temos, e as pessoas queixam sempre disso. As previsões de Angola parece que não funcionam, falam chuva, e pronto, também é desconhecimento da sociedade, e aí eu vou chegar, porque muita gente fala, o Ambo vai chover, pensa que é o Ambo cidade, né? Depois quando não chove na cidade, o Inamete disse que teria chuva no Ambo e não choveu. Não é bem assim, isso também é a educação das pessoas. O Ambo pode ser no Mungo, pode ser no Cuma, pode ser no Xinjiang, é território do Ambo, o Inamete faz a previsão por províncias, né? Mas muitas vezes as previsões não são 100% exatas, mas muitas vezes as nossas previsões são falhas por conta do equipamento que nós temos nos centros de observação atmosférica. Essa questão dos sismos, por exemplo, depois disso fomos buscar. Angola tem 5 pontos de observação, com equipamentos que não são renovados há mais de 5 anos, salvo erro. A base praticamente não é renovada há muito mais anos, mas os pequenos ajustes que se fizeram, a última vez foi há mais de 5 anos. Ou seja, não está a se investir de facto como devia ser, na questão técnica. Na questão de recursos humanos também. Quantas pessoas vão se formar de facto para trabalhar nessas áreas? Poucas. Por quê? Porque o mercado de emprego não é bom. Até as pessoas que estão nessas áreas a trabalhar, a remuneração não é boa. Dos ministérios mais pobres a nível não digo a nível central, porque o Ministério do Ambiente agora a nível central tem tido uma outra observação, vai tendo sim uma outra observação, mas a nível das províncias a nível das províncias com pouca exploração mineira, o Ministério do Ambiente quase nem é tido, com todo respeito com o Dr. Joca, mas quase não é tido. Veja só quanto o bolo, a fatia para o Ministério do Ambiente a nível das demais províncias. Não é justo que um ministério que controla quase, como eu digo, é transversal e controla um pouco de tudo que acontece na sociedade, que é o ambiente, porque eu comecei por esclarecer o que é o meio ambiente, tenha tão pouco para trabalhar. Então, a partir daí, o CETAC, por exemplo, existe, ok, centro de investigação, mas com que meios? Com que pessoas? Sabes quem está a trabalhar hoje para a investigação, para esse tipo de conversa? Somos nós, formados no ICED em geografia. Nós não somos geógrafos, nós somos professores de geografia, mas não há quadros. Então, eu tenho colegas que terminaram o ICED comigo e estão no CETAC a trabalhar. Por causa da escassez de quadros, nós que nos formamos para ser professores de geografia, temos que fazer mais pesquisas para nos tornarmos os geógrafos e começarmos a explicar esse tipo de fenômenos. Porque ninguém vai para fora com o seu próprio dinheiro investir numa formação dessa natureza, porque quando voltar não tem retorno. Não há recursos nesse setor. E o governo devia olhar isso com maior atenção. Porque, vejamos, é importante sim que se discuta um pouco de tudo no país. Mas se o meio ambiente não funcionar, não há outra discussão que funcione. Se isso aqui tudo desmoronar por conta de um sismo, de um tsunami ou qualquer evento catastrófico, ninguém vai discutir mais quem é o presidente do partido A, quem é o presidente do partido B, os resultados eleitorais. Não haverá esse tipo de discussão. Nós nos focamos tanto em discussão política, politizamos tanto a nossa convivência, que os fenômenos que de facto importam na sociedade começamos a pô-los à parte. As questões políticas são sempre de cima, nas questões das verbas,
dos orçamentos, discute sempre política, e quando digo política não é no sentido etimológico da palavra, estou a falar política partidária, que é muito feita, e pior do que partidária, é bipartidarizada, fala sempre muito em pela UNITA, quanto é que entra de verba, o que é que fizeram, tudo bem, nós concordamos que a sociedade deve ser construída assim de forma multifacética, mas não pode ter desequilíbrio na balança. Por isso é que eu digo, se hoje acontece de novo um evento sísmico de uma magnitude acima dos 6, né, 6 pontos para ali, qual vai ser o impacto na vida das pessoas? Estamos preparados para isso? Nós levamos quase 20 anos para reconstruir o país que saiu de uma guerra. De mais de 20 anos. Agora, como é que vamos reconstruir um país que sai de um sismo, por exemplo, acima de 7? Vamos levar quanto tempo? Não era melhor nós nos prepararmos para isso, os engenheiros saberem como é que as casas devem ser construídas para esse tipo de evento, as pessoas saberem qual é o comportamento, melhor cuidado com o meio ambiente. Estamos só a falar de sismos por causa da ocorrência que teve, mas há vários fatores no meio ambiente que podem levar ao caos da raça humana, até a extinção da própria espécie. Hoje no mundo, naquelas sociedades mais evoluídas, não se fala de muita outra coisa que não esteja relacionada ao meio ambiente. Veja como é que os partidos ligados aos verdes estão a crescer um pouco por toda a Europa. Porque percebeu-se que sem meio ambiente você não tem mais nada para discutir. Não há presidentes de partidos, não há ministros, não há deputados. As pessoas vivem no mundo, as pessoas respiram oxigênio, comem alimentos produzidos na face da terra. As pessoas não comem PIBs, não comem OGEs, não comem políticas de Estado para. As pessoas comem coisas próprias da natureza. Então, se a gente não cuida da natureza, em vão será todo outro tipo de discussões. Por isso é que, para concluir mesmo, eu acredito que devia ser dada uma outra atenção àqueles ministérios que estão ligados à preservação da vida, de facto. Não estou a falar aqui de vida no seu todo, né? Porque todos são importantes para a preservação. Mas a questão da saúde, a questão do ambiente, a questão da educação, porque é ali onde se ensinam questões. Esses setores devem ser olhados com alguma atenção, porque um orçamento para o exército pode esperar. O próximo ano pode ser executado. Mas um orçamento para as pessoas comerem, esse não espera, as pessoas precisam comer hoje. Um orçamento para as pessoas serem tratadas no hospital, esse não pode esperar, as pessoas precisam ser tratadas no hospital hoje. Então é preciso invertermos a prioridade. O exército protege o poder político, mas a saúde salva toda a população, políticos ou não. Então é preciso nós trabalharmos nessa inversão de prioridade orçamental e termos atenção à questão das verbas, senão vamos ter centros de estudo. É só, e você falou bem, vê onde é que você está. Na estufa fria. Veja como é que está o estado da estufa fria. O que é que custa pegar o presidente da República teve cá recentemente. A vice-presidente teve cá recentemente. Vários ministros estiveram cá recentemente. Quantos visitaram a estufa fria? Eu já vou falar sobre isso. São essas questões que nós devemos colocar. Vamos lá chegar a Gil Freitas, doutor Joca Figueiredo. Assoreamentos dos rios, devastação das florestas, e hoje nós temos muitas empresas que estão a explorar madeiras a nível da província do Ambo, e estas empresas exploram, e nós já tivemos, nós inclusive, quando falo nós, a Eclésia, já noticiamos factos de devastação das florestas, e que estas empresas exploram, mas infelizmente não plantam outras árvores. E o que é que o Gabinete Provincial do Ambiente tem estado a fazer para que estes problemas para que isto não possam trazer consequências, causar consequências no meio ambiente? Bom, eu volto a repetir, é preciso compreender. O diretor disse há instantes de que o meio ambiente, ou a preservação deste meio ambiente é de todos nós. Então, empresas que têm licenças para a exploração das florestas fazem-no e depois não conseguem tanto harmonizar. O que é que se está a acontecer de facto? O que é que o gabinete tem estado a fazer? Exatamente. Primeiro é preciso nós compreendermos o papel exato legal do gabinete. O gabinete não é uma direção provincial. É um gabinete provincial. É um gabinete de apoio ao governador. Ele cria, monitoriza políticas, metodologicamente, faz aconselhamentos metodológicos para o governador, para a posterior os municípios. Esses é que têm a tarefa de execução. Naturalmente que, há bocado, quando ouvíamos o interveniente Dr. Giela falar, ele falava da articulação das ações ligadas ao ambiente.
É preciso. Quem faz o licenciamento da exploração da madeira é o IDF, é a agricultura. E o Ministério do Ambiente não é tido nem achado. Hoje começa a ser tido e achado, porque nós temos estado a fazer alguma, por meio da vossa participação, e agradecemos por isso, por meio de denúncias da população, também agradecemos muito por isso. Nós temos estado a acompanhar alguns casos e cria-se uma equipa multissetorial, incluindo o SIC, que vai para o local verificar a licença e quais são as vantagens sociais que esse projeto tem para o local. Agora, as vantagens sociais, naturalmente, que nós estamos no AMBO e temos um diretor municipal em cada município. Se nós entregarmos competência a esse diretor municipal, provavelmente ele vai saber. Eu vou dar aqui um exemplo prático. O Cacoma, por exemplo. Havia uma exploração de madeira, essa última, que não estava legal. Chegou-se lá, ele tem uma licença caducada do Bengo, não do AMBO. E então, mas ele não foi lá parar. Mas ele não foi lá parar. Não, exatamente. Não, e é aí que eu vou chegar. Ele não foi lá chegar à toa. E não foi a senhora governadora que autorizou, muito menos o gabinete. Eu estou aqui a falar por isso. Quem é este alguém? Exatamente. Não, mas isso agora já entra no segredo de justiça. Eu agora não vou dizer quem é alguém que mas tem alguém no nosso seio social, tem alguém que facilita esse tipo de atividades, inclusive ele nem estava fazendo isso. Para o direito, não, porque a informação não é o povo e aquela comunidade de Cacoma não precisa saber quem de facto quem vai essa empresa a explorar quem vai fazer esse tipo de comunicação é o SIC quando tiver certeza absoluta dos factos que está a investigar, porque nesse momento nós estamos a trabalhar com suposições e as suposições não podem fazer uma informação fiável ao destinatário. Temos de ter algum cuidado com isso. Mas são suposições. Porque ele não saiu de Luanda ou da China diretamente para lá. Alguém o indicou. Agora, ele vai fazer esse conflito entre o homem e a natureza. Ele sempre vai existir. É preciso que seja feito de forma sustentável. É preciso que, se ele tivesse licença, ele não tem que tratar a licença, vai pagar multa por isso. Vai ser multado por isso. E o município tem que se beneficiar. Este é o outro problema que nós temos estado a fazer, literalmente, luta para que os municípios se beneficiem com as coimas, com vários outros atributos que essas explorações têm, para evitarmos que seja feito, para evitarmos que os municípios sejam excluídos daquela ação. Porque muitas vezes a ação do município é que ele se sente excluído, por isso é que ele não faz denúncia e muito menos participa do processo. Entretanto, quando há essa exploração, nós, autoridades, rapidamente, quando recebemos uma denúncia, evidenciamos imediatamente. O SIC, temos linha aberta com o SIC, evidenciamos. Mas quando vamos deparar, às vezes verificamos que tem pessoas envolvidas. Sim. Tem pessoas envolvidas a partir de Luanda, a partir da China, pessoas envolvidas. Então isso precisa já deixa de ser um crime, uma ação normal e pode ser um crime difuso. E os crimes ambientais são difusos. São crimes difusos. Por isso é que nós hoje recebemos muita participação da devastação de florestas, incluindo. É necessário também que haja uma intersetorialidade. Existem vários programas sociais que têm sido implementados pelo governo. É necessário que esses programas sejam implementados para uma direção certa. E é o que estamos a tentar fazer agora. E isto passa muitas vezes para a concepção de matrizes de competência, para vermos como é que vamos responder este ou aquele problema em relação ao que se pretende fazer. Porque muita gente faz a exploração de areia, por exemplo, faz a exploração de carvão. Já houve 2 projetos, já houve um projeto grande de carvão vegetal. Só que foi pouco divulgado e pouca gente sabe. Foi no Caxindongo, na Chipipa e no Alto Ama. São projetos de carvão, foram visitados, aconteceram no âmbito e pouca gente sabe. Esses projetos devem ser replicados. E nós estamos a trabalhar para este sentido. No sentido desses projetos serem replicados para outras zonas. Mas isso só não chega. É preciso que apareça a reboque outros programas, como o Combate à Pobreza, o Quenda, outros programas sociais para faça isso. Porque só ações isoladas do ambiente, provavelmente não vamos ter o resultado que esperamos. Quando fala de programas sociais, e depois também falava aqui de empresas, aquelas empresas que exploram, e para saber se de facto essas empresas têm impactos ou estão a causar algum impacto
na vida social das comunidades. E eu quero aqui trazer a experiência a experiência do Samboto, Exatamente. Tinguita, Anguncha, aquela zona toda. Será que essas empresas que estão a explorar ouro no Tinguita, Samboto, Ngunje, estão a beneficiar as comunidades? E nós vemos que desviaram, inclusive o rio Samboto foi desviado, o rio Cataleco também foi desviado. Como é que se explica enquanto... Exatamente. E desviaram o comportamento da comunidade. As pessoas queixam-se que as pessoas agora já nem vão mais às lavras, todo mundo abandonou os campos. Mas isso tudo é que eu acabei de falar. Se o objetivo As questões é efetivamente preservar o meio ambiente, Exato. As depois questões nós temos ambientais têm que empresas ser que vistas. desviam os rios. Onde é que o governo provincial, onde é que o governo, o gabinete entra neste... É exatamente isso que eu estou a dizer. As questões ambientais devem ser vistas numa perspectiva socioambiental. Socioambiental. Quando eu estou a falar de uma perspectiva socioambiental, não é só bater a árvore. O que é que a árvore vai provocar a seguir a sociedade? Qual é o benefício que ela dá à sociedade? Já estamos ali a fazer o equilíbrio. Certo? Agora, em relação às empresas que exploram, eles têm licença. Só que estes, mesmo tendo licença de exploração, eles devem ser acompanhados por um técnico local do setor, que é o caso. E o setor tem técnicos, até a comuna chegam os técnicos. E eles, às vezes, muitas vezes, não temos a denúncia adequada. Há o desvio do rio. Porque quando ele vai fazer a exploração do mineiro, ele vai mexer automaticamente com a geodiversidade. Sim. E a geodiversidade deve ser garantida porque quem faz a exploração de superfície vai fazer a exploração agrícola, ele depois tem que voltar a pôr a terra. Depois aqui o nosso colega geógrafo, provavelmente ele explica isso. E isto, para não desviar também o comportamento social, conforme foi dito aqui, é preciso que os outros programas vão a reboque para que realmente não se desvie esse comportamento social. Porque o que é que acontece agora? Ouve-se um bocadinho por todo o canto e acaba por ser verdade que há trabalhos de investigação a serem feitos para esta direção. Há pessoas a deixarem de fazer agricultura para fazerem a extração de minério. E o minério tem tempo de... Sim. Tem tempo de Não é inesgotável. Não é inesgotável. Entretanto, é preciso nós. Nós, governo, temos estado a fazer isto. Mas precisamos de fazer pequenas articulações, sobretudo em termos de licenciamento. Tem que ser um licenciamento feito pelo Ministério da Tutela, mas que seja com pareceres intersetoriais, para perceber qual é a zona, o plano de exploração. Esse plano de exploração deve ser entregue ao governo provincial para poder trabalhar a população por causa do impacto social que a população vai ter. E monitorar mesmo a aplicação, porque às vezes têm a licença, mas no terreno desviam. Eu ontem, por exemplo, tive a oportunidade de fazer parte de uma equipa que fomos ter ao longe, porque lá os estudos de prospecção. E vimos que alguns, num dos locais onde há os estudos de prospecção, e são áreas que foram licenciadas ao nível do Ministério grátis. E até é bom quando há esse tipo de exploração. Só que tem que ser um tipo de exploração feito de forma sustentável e que traga benefícios para o local também. Como é que ele vai trazer benefícios para o local? Well, naturalmente, o local não vai vender ouro, mas com coimas, com as taxas, os impostos, ações sociais, a empregabilidade das pessoas, tudo isto é que vai trazer... Muito bem. A doutora Zacarias Laruca, o desvio de rios, e recentemente nós também, há uma semana, nós tivemos, ou seja, o secretário provincial do PRS denunciou a exploração de diamantes no município do Mungo e que o rio no município do Mungo foi desviado. Enquanto geógrafo, nós temos aqui, estamos a refletir em torno das políticas do Estado para a preservação do meio ambiente. Nós temos empresas que têm licenças e quando estão no terreno desviam os rios, fazem o que não consta na licença. Como é que se explica? Pois é. Então, conforme já disse aqui o colega do painel, o Dr. Jocas, acontece que certas empresas têm lá estatuído nos seus documentos o que é que devem lá fazer e tudo mais. Mas o que acontece é que quando chegam no terreno e fazem a sua prospecção, começam a ter esses comportamentos inadequados e que na maior parte das vezes tem consequências principalmente para o meio ambiente. O desvio do rio numa primeira fase pode até ser aceito, mas depois eles devem restituir o canal próprio do rio
né, conforme era anteriormente. Até porque quando se faz o desvio de um rio, tem várias intervenções para o meio ambiente, que pode ser a desmatação daquela mesma área onde eles vão fazer isso, e depois essa mesma desmatação, o tempo ou todas as populações ribeirinhas que antes se beneficiavam, talvez, daquela água para irrigar os campos, para o consumo e outros meios, deixam até de ter os mesmos proveitos. Então, outro problema também é quanto, né, diria, como se fosse tipo o poluidor-pagador. Quer dizer, as empresas estão lá a fazer essas certas explorações, mas depois desviam o comportamento dessa população, dessa mesma região, e não tem como retribuir de forma, dentro do âmbito social dessas mesmas empresas, aquelas mesmas populações. Diria que essas explorações também obedecem a alguns passos, alguns métodos. Geralmente, eles são feitos de forma de lavras abertas, né, em que fazem assim a superfície a céu aberto, mais ou menos. Mas só que tem coisas que eles têm também estatuído nos seus documentos, que depois de certa exploração ou certa prospecção, devem restituir o solo da melhor forma possível, tal e qual conforme foi encontrado, né? Então, o que às vezes também não acontece, porque já vimos locais, já fomos em locais também, dentro de algumas práticas de campo, com os estudantes de geologia, né? Nosso Instituto Politécnico da Cala, em que a gente encontra certas lavras assim, a céu aberto, e algumas abandonadas porque certas empresas estrangeiras estavam lá fazer as suas explorações, e quando veio alguém de direito e deu conta que não, aqui não deviam, ou não podia, ou venha com uma licença, às vezes, simplesmente para exploração, ou de inertes, ou simplesmente do granito, por exemplo, mas lá dentro começam a fazer outros tipos de explorações. É outro problema também, que isso contribui para o meio, para a poluição do meio ambiente, não só. Tal conforme disse o nosso colega de painel, o G. de Freitas, também falou sobre, por exemplo, a conservação em si do meio ambiente, que nós devemos ter em conta, principalmente. Uma vez que isso funciona como um ciclo, e que o desequilíbrio de um polo pode causar também danos a outros. Imaginem que nesse mesmo ciclo nós vamos encontrar no meio ambiente a água, a terra, vamos encontrar para além, o ar em que nós podemos considerar principalmente o oxigênio nesse caso. Se tu contaminares a água, automaticamente aquela água vai prejudicar as plantas que estão próximas a este rio. E se essas plantas estiverem prejudicadas, a vegetação e não só, teremos má qualidade do ar. E se o ar tiver péssima qualidade que nós inalamos por ali fora, logo também adquirimos várias doenças respiratórias. E, consequentemente, é como se fosse que mexer em uma coisa, a pensar simplesmente no bolso, a pensar simplesmente no capital, estaremos a nos matar a nós mesmos. Tal conforme já se disse anteriormente, tem agora, né, dá-se mais asa àqueles que estão a apoiar as políticas assim, verde e tudo mais, que devemos implementar mais políticas verdes e tudo mais, mas o nosso caso aqui, e principalmente no Ambo, que às vezes tem sido como é uma zona, digamos, né, de planalto, com uma boa vegetação, de savana principalmente, alguns casos até temos mesmo florestas quase meio densas, mas que essas todas ultimamente vão já desaparecendo. Ali sim é que devemos nos preocupar também com essas situações, e diríamos que a estas entidades, a estes que fazem certas explorações, fossem responsabilizados, que haja políticas ou, se possível, até lei gravosa, né, para essas danificações do meio ambiente quando se trata principalmente dessas regiões. E que houvesse também retribuições, benefícios para aquelas populações daquelas mesmas localidades que sofrem diretamente, né, com a poluição. Imaginem que a exploração de madeira, a exploração de ouro, a exploração de não sei lá o quê, os caminhões vão indo passando para aquela mesma localidade. Às vezes as estradas estão esburacadas, os mesmos moradores de uma determinada localidade sofrem com aquela mesma poluição, e que depois, posteriormente, o que é que acontece? Temos, às vezes, um centro de tratamento, um centro de saúde que não tem condições de atender, às vezes, os casos que foram causados por essas mesmas explorações. Muito bem. Dr. José Matraquela, as investigações do CEPAC para com o meio ambiente já podem, o povo do Amo já pode saber do resultado que estas investigações são feitas?
já podemos ter uma percentagem do ponto de vista do meio ambiente, como é que nós estamos? Bem, como é dizendo, né? A investigação é uma coisa que contínua, quer dizer, ele começa e vai indo cada vez mais. Como é dizendo, nas nossas investigações, não somos só nós que fazemos, também fazemos em parceria com as instituições de investigação que vão dando também esforço do sítio, né? Como as instituições acadêmicas e outros parceiros por ali. E dizer que as nossas investigações já atingiram um bom ponto, né, de crescimento, né, como ia dizendo, na questão das queimadas, nós já temos resultados nestes feitos a nível provincial, ou seja, a nível do plano central, na frente das queimadas. E também temos a parte de uma investigação também já concluída, ou já publicada na parte dos recursos hídricos, sobretudo no que se refere às nascentes. E também temos outras em curso e outras já para quase terminar sobre floresta, né, para questões do que do sequestro de carbono. E pronto, essas investigações todas é que vamos apresentando e vamos divulgando através de eventos que vão acontecendo a nível nacional e a nível provincial. E como explicar a exploração de inertes versus os sismos? Bem, nesta área nós podemos dizer que a exploração de inertes, né, é bastante necessária, né, visto que a nossa que as sociedades precisam crescer, né, precisam de reconstruir-se, né, precisamos de edificar infraestrutura de facto, né? Mas essa exploração deve ser sempre sustentável. Deve ser sustentável, não deve ser de forma anárquica, como já os outros haviam aqui dito, que toda a exploração sobre os ecossistemas deve ser bem licenciada, bem controlada pelos setores de tutela, de modo a orientar formas sustentáveis de exploração, para que não pare por aí, porque de repente se continuamos a explorar de forma insustentável, dito que de repente tudo fica esgotado e começa a surgir vários problemas climáticos e no geral como própria alteração climática sobre o meio e e provocar fome e a pobreza. Muito bem. Jael Freitas, as empresas que vão explorando madeira, que vão explorando mineiros a nível da província do Amo, e quando se vai constatar local, é diferente, a realidade é diferente daquilo que consta no seu objeto, daquilo que consta na sua licença. E depois eu perguntava também aqui ao Dr. Joca se o que é que o Gabinete Provincial do Ambiente tem estado a fazer, e eu pergunto-lhe por que não se fiscaliza? Ou tem se fiscalizado mesmo ou não? Se as empresas, aqui falou-se de que quando vêm para a aquisição de uma licença ou vêm apresentar a sua licença, mostram diferente e na realidade no terreno também é outra. A realidade é outra. Por que só vamos constatar na realidade quando há denúncias? Quando o pior já aconteceu? Por que não se fiscaliza continuamente, constantemente? Eu ia lhe fazer uma pergunta retórica. De quem são essas empresas? Ou quem são as pessoas por trás dessas empresas? Não vamos discutir isso como se fosse um fenômeno novo. Nós temos a sorte de ter um território rico em recursos minerais, muito rico. Talvez na região só o Congo fica à frente de nós com 1 ou 2 minérios que nós não tenhamos, ou talvez não tenhamos ainda descoberto. Provavelmente também tenhamos nos nossos sonhos. Mas, infelizmente, temos o azar de uma exploração desenfreada. Durante o tempo de guerra, a exploração servia para alimentar as guerras. As dragas dos diamantes, a exploração de madeira, sempre foram feitas por empresas ligadas ou protegidas por generais. Isso não é novidade nenhuma. Aliás, a operação foi transparência, né? Que repatriou milhares de cidadãos da República Democrática do Congo que estavam na região leste do país na exploração diamantífera. E eles falaram de quem eram as empresas, quem eram os generais. Aliás, isso não é novidade, não é segredo de Estado, é público e tem dados sobre isso.
Os generais sempre estiveram na exploração dos diamantes e da madeira. No Quando Cubango, todo mundo sabe quem desvastou as florestas. No Quando Cubango, todo mundo sabe quem explora a madeira em Cabinda. Nós sabemos. São empresas, maior parte asiáticas, mas com proteção lá do topo, não uma proteção de base. E isso vem em cadeia, cá para baixo. Depois o Estado começou a aplicar algumas medidas. Pronto, já não se leva madeira bruta, agora tem que se fazer o tratamento no local para aumentar a empregabilidade, e depois tem que se fazer, tem que ter X% de mão de obra nacional para tentar minimizar o impacto. Mas quando se trata de uma licença, há um documento super importante na licença, que sem ele você não te é dada a licença, que é o estudo de impacto ambiental. Licenças não tem, atenção. Sim, não, para a exploração. Antes as licenças não tinha. Agora. Sim, agora para a Se bem que a exploração. lei Eu estou num projeto, inclusive, acompanhado. Agora. Eu tive no ambiente. Sim, eles pedem, e até há muitos escritórios a fazerem já estudo ambiental, porque para qualquer licença, até para sucatas mesmo, para manusear sucata, você precisa ter uma licença de impacto ambiental, porque despertaram a importância do meio ambiente na vida das pessoas. Que, aliás, é a vida das pessoas, não é importante. Então, sendo assim, quando se tem uma licença, pressupõe-se que a empresa apresentou todos os pressupostos para desenvolver a atividade. O projeto é sustentável, não vai danificar o meio ambiente, vai gerar empregos, vai ser de vantagem local. Tudo isso é analisado. Mas quando chegam no terreno, vem o desvio do foco. A pessoa vai lá para explorar, por exemplo, inerte, areia, e de repente está a fazer escavações profundas, porque afinal é uma zona de diamantífera, uma zona e ele já sabia a partida, mas não foi sincero ao tratar a licença. Depois vem um fenômeno que nos afeta a todos, o fenômeno da corrupção. Quando o fiscal vai para lá e recebe a denúncia de que lá estão a fazer alguma coisa diferente do que se desenhou, ele chega lá, ele é corrompido. Quando a madeira sai, passa por há vários postos ao longo das estradas de controle, mas passa, vai até Luanda, passa como? Essa questão que se coloca. Isso não é problema do Ministério do Ambiente, isso é problema do agente que estava na via, e tem um técnico de IDF nas vias, eu costumo ver, mas a madeira continua a passar. Às vezes nem é corrompido o técnico ou o agente na estrada. O agente na estrada só recebe o telefonema, só não fala com o teu chefe, deixa passar. Esse é um outro fenômeno, é corrupção. Então é um problema transversal que deve ser discutido de uma forma mais alargada. E depois, é preciso que se penalize isto. Recentemente estávamos a discutir sobre o crime de vandalização do património público, que foi agravado a penas de 8 a 25 anos. Eu achei, pronto, esse não é o tema, mas depois em outros fóruns a gente discute isso. 8 a 25 anos para a vandalização do património público. Sabes quais são as pessoas que mais são penalizadas com crime de vandalização de património público? São os ativistas das manifestações. Estás a entender? Agora, essa questão da exploração desenfreada do meio ambiente, que causa danos ao planeta todo e por longo tempo, qual é a pena para este tipo de crimes? Os crimes ambientais, como é que está o pacote legislativo relativamente aos crimes ambientais? Quais são as penas que são aplicadas nisso? Era preciso refletir nisso, porque causa mais impacto ambiental, causa mais males à sociedade. Quem faz exploração irresponsável de inertes do que uma pessoa que partiu o vidro de uma janela num gabinete. Tudo é mau, mas o impacto na vida das pessoas é maior quem está a explorar. Falando até do próprio desvio social, do comportamento social. As crianças no Samboto não vão mais à escola, não vão às lavras, já deixaram de ter outro estilo de vida que não seja a exploração do ouro. E você tem acompanhado porque a Rádio Inglesa fez uma matéria sobre isso. Isso é que deve preocupar os nossos dirigentes. Nem tudo o dinheiro não pode valer tudo. Deve valer o bem-estar das pessoas. E o bem-estar das pessoas é um conjunto de fatores. Os recursos são importantes, a exploração deles também é importante, mas tem que ser uma exploração sustentável. Senão nós vamos estar sempre nessa redoma de jogar a culpa uns para os outros. E
há sempre quem é mais culpado, obviamente, que quem detém maior responsabilidade também acaba tendo maior parte da culpa, mas nós todos somos responsáveis nessa luta e acredito eu que programas como esses devem ser repetidos, reproduzidos em vários sítios para uma educação ambiental. As pessoas lá precisam saber o dano que estão a causar no meio ambiente com aquela exploração. E ter a cultura de denúncia e depois o SIC também ter a cultura de levar avante as investigações e preparar um pacote legislativo que penalize de fato para desincentivar essas práticas. 9 da manhã, 7 minutos. Não, 931 12 74 78. As políticas de Estado para a preservação do meio ambiente e os sismos em Angola. Alô, bom dia. Muito bom dia, sim, obrigado. Quem está na sintonia? Sim, sim, está a falar com o Feliciano Ndovala, mais conhecido por Biven. Feliciano Doval, vamos ao seu comentário. Bom, está tudo bem, o debate está animado. A única coisa que eu queria dizer primeiro é que
Como é que nós vamos preservar essa paz? Esse meio ambiente. A outra situação é que, bom, é triste nós temos, porque nossos dirigentes, por sua vez, são totalmente culpados. Porque há certas áreas em que são, principalmente os diamantes, e outros elementos, mas, por sua vez, às vezes encontramos pessoas que não são legais. Depois o governo aparece ali e diz que vocês não são ilegais, não podem explorar. E depois, em um dado momento, aparecem outras empresas que, ao mesmo tempo, até a exploração que fazem aí é de grande escala e aquilo é perigoso. Eu nos pergunto, quem é que está ali a exercer? Quem é que autorizou essa empresa para fazer essa exploração de grande escala? Agora, se nós evitarmos aquelas pessoas que, por sua vez, fazem a exploração, é porque estão a procurar o seu sustento. E depois são retiradas porque vão estragar o meio ambiente. E, ao meio dado, aparecem outras pessoas a fazer outra exploração. É triste, porque do meu ponto de vista, é aquilo que está a dizer. Os nossos governantes são muito gananciosos. Tiram as pessoas e, por sua vez, colocam eles e o benefício é simplesmente para eles. Na exploração do diamante, às vezes, há certas áreas, é que você vê as empresas lá vão fazer a sua exploração e nem consegue fazer, nem se consegue, pelo menos, fazer com que aquela exploração beneficie aqueles que estão ao redor. Olhamos, as estradas estão más, e não há energia, não há água, não há saneamento básico, não há... enfim, até a saúde não tem, mas há empresas de grande escala que estão a fazer a exploração. Para terminar mesmo. Agora, que impacto tem tido essa exploração? Não tem tido nenhum impacto no seio da comunidade, porque eles próprios fazem explorações e depois nada tem a ver com as comunidades. As comunidades não se beneficiam. Seja sintético, amigo ouvinte. É triste mesmo, é triste. Nossos líderes aqui no nosso país é muito triste. E é preciso que, quando se... Exatamente, aqui perdemos o contacto com o amigo ouvinte. 931 12 74 78. Alô, bom dia. Bom dia, Branquinho. Bom dia a todos que estão em sintonia. Quem está? Oliveira Jatulima, direto da partida Monta Centro. Oliveira Jatulima, vamos ao seu comentário em relação ao tema e abordagem. Bem, Branquinho, dizer que tivemos 2 sismos. E eu quero saber, quando isso acontece, significa o quê? E para os convidados, faço mais uma pergunta. Quais são as consequências que se esperam de voltar a acontecer? Será que é normal? E por outra, eu quero apelar, dar uma sugestão a um dos convidados que representa o Ministério do Ambiente. Não é possível estarmos num ambiente assim saudável, enquanto houver muitas lixeiras. Até prisão ouvinte muito bem que há aquela área de Batala, há muito lixo aí. E esses também que fazem essas queimadas aí, anárquicas, não sei o que e tal. Então, quais são as consequências que se esperam? Então, Branquinho, há muitos também que querem entrar, então não me alongo mais. Para vocês, bom trabalho. Muito obrigado pela sua participação. 931 12 74 78. As políticas do Estado para a preservação do meio ambiente e os sismos em Angola. É o tema e abordagem. Alô, bom dia. Quem está? Sim, bom dia. Primeiro e último nome? Ok. Estava com o Vitorino Capitango aqui no bairro de São Pedro. Vitorino Capitango, vamos ao seu comentário. Bom, eu apenas tenho um contributo só que eu queria dar quanto a essa exploração mesmo do meio ambiente, nesse caso do meio natural, quanto aos minerais e outros bens que entregam um pouco à natureza. Bom, as pessoas assim que não têm essas licenças são proibidos de fazer essas explorações. Mas aparece ali uma comissão do governo que chegam e começam a fazer. A exemplo disso, nós estamos a ver aqui algumas ravinas, alguns riachos que tinham muita energia antigamente, mas atualmente ficaram por causa, por exemplo, da retirada da areia e alguns produtos também. Agora, tem sempre uma entidade
entidade fiscalizadora, que na verdade está por detrás disso tudo. Mas essas entidades, por sua vez, não fazem mesmo nada. E nós, as nossas residências, são daquelas que é mesmo só de remediar. As pessoas não têm condições de construir uma casa digna. Constroem com base às suas condições financeiras. E com esse sismo, a terra mexeu e todo mundo notou, graças a Deus, que em Angola parece que é uma terra que está 100% nas mãos de Deus. O que aconteceu aqui na vez passada, se fosse o que acontece nos outros países, isso até devia levar morte para muitas pessoas, devia resultar destruições. E, lamentavelmente, que parece que nós aqui só construímos, não temos segurança para isso, e muito menos para essas coisas todas. A questão eu queria apenas, para não prolongar, Rapidamente mesmo. é pedir ao Ministério do Ambiente que tivesse um pouquinho mais, que acompanhasse um pouquinho mais de perto essas atividades todas que se fazem, quer a exploração do mineral, quer a exploração do ouro, quer a exploração da areia e tudo mais, que também não só fazer exploração para beneficiar as empresas, mas que as comunidades que lá também vivam, que consigam beneficiar dessa mesma riqueza. Suponho que eu sou proprietário de uma lavra e de repente se descobre que nesta lavra tem minerais, tem recursos preciosos. O governo vem e diz assim, não, já não podes cultivar ali, tens que ir para outro lado porque ali tem recursos minerais. Desta forma que o governo vai fazer um impedimento que eu já não possa fazer essa exploração. Ao mesmo tempo também vai poder denegrir aquilo que é o meu próprio desenvolvimento. Logo, se o governo pensar também nas minhas possibilidades e pensar nas condições da comunidade que é proprietária desse mesmo terreno, então todos estaremos mesmo a crescer, vamos crescer todos ao mesmo tempo. Não haverá prejudiciar nem para o lado do Estado, nem para o lado da população. Muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Tem uma lavra que está cheia de minerais, o governo me tira dali, mas quando você faz o balanço, eles exploram tudo e você continua sempre na miséria. Exatamente, é mais ou menos esse contributo que eu fiz. Muito obrigado pela sua participação. Vamos ao último ouvinte e pedimos que sejam sintéticos nas suas locuções. Alô, bom dia, quem está? Alô, bom dia. Alô, bom dia, quem está? Bom dia, quem fala com o Domingo Felica a partir da centralidade aqui no Lotambo. Normal, vou já mesmo diretamente o assunto. A associação é a primeira culpa mesmo, eu vou dar na nossa governadora. Porque ela precisa fazer as nomeações dos dirigentes errado. E é errada. Porque ela deve ficar. O próprio chefe dele superior, ele não tem essa noção, não tem essa experiência. Porque nomearam alguém bastante em frente da maioria para mandar um trabalho. Tem que ter aquela pessoa que tem experiência. Vou falar só mesmo na minha parte do normal, conforme eu que é um só pedreiro. E não tem essa experiência de construir. O que eu tenho é só a teoria. Como é que eu vou mandar a cidade de trabalhar? Mesmo eu mandar, eles só vão fazer errado. Por isso que essa própria cidade é assim. Tá tudo à toa. E eu penso mesmo grande, se você também pode ajudar, pelo menos na população do Ambo, para escrever mesmo que essa é a nossa prioridade do Ambo. Para ser governado para o nosso governador de Fuma, de Paulo mas essa vez não Paulo Gaston, mas ele só governado, essa é a nossa prioridade do Ambo. Já estamos capazes com esse próprio nosso dirigente. Bom trabalho. Muito obrigado pela sua participação. Vamos a mais um ouvinte, mais dois ouvintes. No Técnico em Serviços temos mais 2 ouvintes. 931 12 74 78. Alô, bom dia. Alô, sim, bom dia. Fala o Calmoso Vasco Vita Candeeiro, a partir do bairro Bom Pastor. Calmoso Vasco Vita, vamos ao seu comentário, a sua visão em relação ao tema. Sim, o que eu tenho a dizer é o seguinte. É possível que essas empresas que exploram recursos minerais, por exemplo, de exploração de diamante, de ouro, fazerem uma escavação de mina de 600 metros e gostaria de saber o que a lei diz sobre a profundeza de uma escavação de uma mina, quantos metros
deve ter na lei. E, por outra, gostaria de falar para o senhor do meio ambiente, do Gabinete do Meio Ambiente, sobre a pergunta que ele deu ao ar, dizendo que o Carlos jornalista lhe perguntou o que o gabinete tem feito para que a população possa preservar o meio ambiente, e ele dizia que também queria saber da população o que a população tem feito para a preservação do meio ambiente. Eu digo que a população não tem feito nada pela preservação do meio ambiente porque o Estado não é o provedor das leis. O povo só faz aquilo que o governo, o Estado manda. Se o Estado estiver de braços cruzados, é óbvio que também a população também anda de direita para a esquerda. Não tem um rumo a seguir, porque o próprio dirigente não dá ideias claras, ou melhor, ideias claras para que a população possa seguir. E, por outro, mesmo para terminar, eu gostaria de saber também, o senhor também está de uma empresa que explorava e que o próprio senhor lá foi encontrado com documentos do banco até, e que ele explorava ilegalmente. Depois o jornalista lhe perguntou Calmoso, quais são as pessoas que lhe indicaram, ou a pessoa que lhe indicou para poder explorar neste lugar. Ele diz que não, porque o homem foi conotado, e a empresa foi conotada. Calmoso, seja sintético. Para o segredo. Olha o tempo, Calmoso. Gostaria de saber, então, o Estado tem segredo e a população não pode saber o segredo do Estado. Por quê? Esta foi a minha pergunta e bom trabalho. Muito obrigado. Vamos agora ao último ouvinte. 931 12 74 78. As políticas do Estado para a preservação do meio ambiente e sismos em Angola é o tema em abordagem. Alô, bom dia. Mário Francisco, a partir do Café. Mário Francisco, vamos ao seu comentário. Eu só queria aqui rebater aqui, pergunta aqui. O que o povo tem feito? Meu senhor, um pai vai perguntar o que você tem feito por nós, que não sabe conservar, você preocupar em conservar, vai obrigar o povo a conservar o que você não sabe. E se dependemos desses partidos políticos, então nós vamos fazer. Essa pergunta, eu tenho que perguntar várias vezes, o povo está fazendo. Um país vai perguntar se é possível, para que o bom trabalho. Nem o Estado, nem o governo tem sua responsabilidade. Mas nós temos que fazer o mínimo. O mínimo é o mínimo mesmo. Portanto, há ações mínimas que ainda não prejudicam muito o meio ambiente. O que nós estamos aqui a tentar ver é que essas ações não evoluam ao ponto de virem a prejudicar o meio ambiente. E há ações que têm feitas em que muitos indivíduos que conduzem alguma dessas ações também fazem parte da sociedade civil. Não é o povo, atenção. Isto é aquilo que nós acabamos de dizer aqui, que nós estamos a dizer, que estamos excessivamente politizados. Estamos excessivamente politizados e não conseguimos ver os fenómenos como eles estão. Não é o povo, atenção, é a sociedade civil em que eu também faço parte. Fazem parte da sociedade civil quase todos os segmentos sociais. Desde a ciência, segmentos, institutos,
profissionais, todos esses fazem parte da sociedade civil. Então, é preciso compreender, é preciso que nós compreendamos isso. Se eu fui mal entendido, eu penso que devo ressalvar isto, porque não é o povo que a gente se referiu. Em nenhum momento nós falamos do povo. Portanto, a questão do povo, em nenhum momento falamos do povo, porque eu consigo distinguir bem a questão do povo, população e sociedade. São completamente diferentes. E quando falamos de população, estamos a falar da biodiversidade, população animal, população vegetal, são várias. Então, eu queria, para este primeiro ouvinte, é esta a primeira questão. Entretanto, o Ministério do Ambiente, ele acompanha a exploração mineira agora, porque o Ministério do Ambiente só tem um estatuto desde 2022. Ok? Desde 2022 o Ministério do Ambiente tem um estatuto. Quem então, acompanhava na altura? Antes nós não soubemos quem acompanhava. Portanto, o Ministério do Ambiente tem as licenças são emitidas pelo Ministério da Geologia e Minas e são emitidas pela Agricultura na questão da floresta. A questão ambiental era omissa nesses aspectos. Hoje, a partir de 2022, é que ela vai começar a ser incluída no processo. E nós temos estado a trabalhar para esta direção. Então, o direito de superfície, ainda estou no último ouvinte, da exploração mineira. Aliás, nós temos o direito de superfície e temos a exploração mineira. São duas ações que podem acontecer no mesmo local. Por isso é que nós defendemos aqui a questão socioambiental. Se vai haver indemnização, se vai haver deslocação, se vai haver... É preciso que se veja essa questão. A questão das residências que são precárias. Isto tem muito a ver com a integração dos setores. Não é o ambiente simples e unicamente que vai resolver isto. Não é, tem que haver integração de setores. Temos uma série de programas sociais do governo do Candimba. Exatamente, temos uma série de questões de programas sociais que vão acontecendo. Eles devem dar a resposta. O governo provincial já está a fazer alguma coisa para resolver o problema do... Não, em questões do governo, eu não estou mandatado para falar em relação ao governo. Eu estou mandatado para falar questões do ambiente em que eu respondo. E o governo tem a sua superfície competente também para falar sobre essas questões do avanço. Relativamente a Oliveira Chatulimba, quanto aos sismos, tecnicamente ele vai ter as explicações. Quais são as consequências se o sismo voltar a acontecer? Por isso é que eu aqui, bem no início, eu havia sugerido que estávamos perante um desafio. Era um desafio. Este indicador remete-nos a um desafio socioambiental. E este desafio o governo não é parte de fora. Não é parte de fora. E nós estamos a trabalhar nisso. Estamos a trabalhar em diplomas para fazer movimentos de contracultura. Não só diplomas jurídicos legais. Também temos que fazer movimentos cívicos de contracultura. Não é eliminar a cultura, mas vamos fazer movimentos cívicos de contracultura para sensibilizar as pessoas como lidar perante este facto, para que o fenômeno não venha a se constituir como algo novo. Aliás, eu uso uma expressão que é básica, que diz que guerra avisada não mata soldado. Guerra avisada não mata soldado. Está preciso fazer esse movimento cívico. Não é possível fazer um ambiente com quantidade de lixeiras, naturalmente. Mas isto não é o Ministério do Ambiente que vai recolher, não é a direção do ambiente que recolhe. Por isso é que esses segmentos têm que estar literalmente integrados para funcionar. Têm que estar literalmente integrados para funcionar. Naturalmente que isto prejudica o meio ambiente em grande medida. Ainda tem outra questão, tem mais questões aqui, já que eu estou com a palavra. As explorações não são legais. Retira-se as pessoas legais e remete-se depois as pessoas legais. Retira-se as pessoas ilegais e depois no mesmo local remete-se pessoas legais a fazer uma exploração desenfreada sem qualquer benefício social àquela população. Isto ali é que está errado. É exatamente isto que o gabinete tem estado a fazer, diplomas e aconselhamento no sentido de se reverter esta questão. Então, há uma série de questões, mas eu vou dar a palavra a outro. Muito bem, exatamente. Então, logo faça o seu comentário. Pois é, temos aqui várias perguntas que devo responder-las. 3, no caso do Calmoso Candielo, a mesma pergunta tem ligação com as perguntas de Oliveira Chatulimba e o Vitorino Capitanga. A pergunta do Calmoso é quanto às escavações das minas, quanto se tem uma meta, mais ou menos, ou coisa parecida. Para o nosso caso de Angola, geralmente as nossas minas, que é da Catoca, temos atualmente a grande mina, né, uma das maiores a nível mundial, a céu aberto,
As nossas minas são todas a céu aberto, para começar. E a Catoca, que é uma das primeiras, só estão agora com quase 600, aproximando ali para 1.000 metros de escavação. Se isso tem algum impacto quanto aos sismos, diríamos que nem tanto assim, porque a princípio, conforme nós dissemos na introdução, que os sismos têm origem naturais, principalmente, né? Que é em função das correntes de convecções, da energia produzida lá no manto, bem como no núcleo. E a nossa crosta, que é a superfície em que nos encontramos, só mesmo até ao limite com o manto, já dista de 7 a 70 quilômetros. Isso aí, fazendo em metros, são muitos metros de distância. Quer dizer, só o homem até então, por isso que até os estudos dos métodos do interior da Terra são, até agora, o interior da Terra é quase desconhecido por esse motivo. Por quê? Porque o homem, apesar da evolução da ciência, não conseguiu até então construir um material que poderia suportar tais condições de temperaturas e tudo mais do interior da Terra. Logo, as nossas escavações, estaríamos a dizer como se fosse uma laranja. Estamos simplesmente ainda a tirar a casca e nem está quase a atingirmos os gomos dessa mesma laranja. Então, quanto às escavações que o nosso amigo aqui, o Calmoso Candielo, expõe, pode, talvez só com as detonações, porque qualquer vibração da Terra pode entrar na escala já de classificação dos sismos. E algumas detonações que se fazem em Minas e tudo mais, um sismógrafo pode registrar como vibrações da Terra. Isso sim, pode se considerar, mas claro, sendo é de proporções menores, sem danos. E agora, quanto ao Oliveira Chatulimba, o significado dos sismos? Claro que um sismo nada mais, nada menos que a energia libertada, quer do interior, que é o hipocentro, para o exterior, até se sentir no exterior da Terra, que é o epicentro de um mesmo lugar. E esse mesmo sismo, a depender da magnitude que ele vai apresentar, pode ter consequências catastróficas, que nesse caso vamos denominar já de terremotos. Atenção, temos estado cá a falar muito sobre o sismo, vimos os epicentros, que é da vez passada, que é dessa mais recente, que aconteceram numa parte do continente, assim, na Terra. Esses mesmos sismos podem se dar também em regiões mais ou menos em que a sua placa encontra-se com o mar, e nesse caso, que suporta o mar, por exemplo. Aí sim, daria outras consequências, que é mais ou menos causando assim um tsunami por ali, ou mesmo um maremoto para as populações, né, que se encontram assim, mais ou menos no litoral. Depois temos o Vitorino, que fala sobre a estabilidade de nossos edifícios. Pois é, uma vez que o nosso país encontra-se numa única placa tectônica, que é a placa africana, ela, diríamos que é estável. Mas, embora esteja a acontecer esses fenômenos que devem precisar mais investigações por nossa parte, e principalmente as entidades de direito. Então, esses mesmos sismos que vão ainda acontecendo, o nosso Estado e a nossa preocupação deve ser nas medidas que devemos ter quando tiverem a decorrer, quando estivermos diante de uma atividade sísmica, conforme aconteceu recentemente. Houve desmaios, houve fuga de muita gente, nas escolas muitos chegaram de partir, de fraturarem, assim, se podemos dizer. Por quê? Porque às vezes não temos a consciência de que medida devemos tomar diante de um sismo. O sismo, geralmente, na sua primeira ocasião, que é em função das suas ondas, temos as ondas PEC, as ondas primárias, e temos as ondas secundárias. Então, a primeira energia libertada serve como se fosse um aviso, aquilo vai simplesmente estremecer. É aí onde nós devemos tomar as medidas, como, se tiveres do edifício, de preferência, né, não usar um elevador, por exemplo, de preferência não deixar as escadas enquanto dura aquele mesmo movimento, porque se virmos o que aconteceu em Benguela, Uambo e algumas instituições, muitos tiveram essa desavença e chegaram mesmo de criar lesões por esse motivo. Era só se acalmar, e depois, quando aquilo para, porque ele tem réplicas, e essas mesmas réplicas podem ser mais devastadoras. Logo, se depois ele parar, aí sim corre-se a uma praça,
se possível, a um campo de futebol ou coisa parecida, ficar distantes dos cabos de energia, desligar se tem o gás, uma outra coisa, e muito mais, principalmente os edifícios. Muito bem. Pois é. Dr. José Matruquela, vai aqui também fazer uma reflexão em relação aos comentários dos nossos ouvintes e depois também pergunto-lhe de que depois deste sismo que o país registrou, agora foi aconselhado, foi orientado que os técnicos do INAMET tivessem contato com a população no sentido de transmitir informações relacionadas aos sismos e mantê-las calmas. Vocês, enquanto CETAC, também vos foi orientado esta questão? Bem, nós, enquanto CETAC, também temos essa tarefa, temos essa prerrogativa como instituição de investigação, né? Então também temos essa tarefa, mesmo que não nos tenha alertado, ou não tenha orientado, também temos essa tarefa de divulgar essas estratégias, essas metodologias, de modo a evitar que haja haja essa desinformação e esses sustos, né, perante esses eventos climáticos naturais que acontecem. Novamente, é por isso que nós, digamos, tentar reiterar-nos como centro de investigação, né, de investigação ambiental, vamos sempre apurando algumas técnicas, algumas formas, algumas estratégias de como aconselhar a população a se concentrar ou a se cautelar, ou a se comportar perante essas situações que acontecem na natureza. E em relação à participação dos ouvintes? Em relação à participação dos ouvintes, digamos que a situação do ambiente é preocupante e estamos, nós como instituição de investigação e junto com outras instituições, estamos sempre de alerta com esses eventos e que vamos sempre investigando e apurando as informações como os ecossistemas vão sendo explorados, né, de modo a manter sustentáveis na questão da floresta. E tenho que também reforçar que, não obstante haver bastante exploração de algumas empresas ilegais, ainda assim temos que reconhecer que também existem aqui algumas empresas, né, que têm estado a demonstrar e a realizar alguns eventos em campos abertos, de mostrar aquilo que eles têm estado a fazer, sobretudo na perspectiva do que é da exploração sustentável. Eles exploram e também aplicam algumas ações comunitárias, sociais, e também têm estado a fazer a reposição, não obstante aqueles que exploram de forma ilegal, mas também temos a acompanhar, como é o exemplo da Floresta, né, que tem estado a nos convidar em vários eventos que eles realizam. E pronto, digamos que do resto vamos incrementar medidas, vamos incrementar esforços na perspectiva de investigação e aplicação para que continuemos a apoiar, né, as estratégias de exploração sustentável em todo o setor, tanto no setor da agricultura, né, que nos refere às questões de exploração agroecológica, como o setor mineiro, né, e o setor de pesca. Né, nesse todo setor, nós, como ambiente de investigação, na parte de investigação, sempre descobrindo métodos e formas de exploração sustentável que vamos promovendo, de forma que a população e a comunidade geral, a sociedade em geral, possam pôr em conta a importância da preservação dos recursos naturais de forma sustentável. Muito bem. Joel Freitas, a sua visão em relação à reflexão que faz em relação à participação dos nossos ouvintes e também como alguém ligado ao setor da saúde, eu gostava de saber o que é que o nosso executivo devia fazer, fundamentalmente a administração municipal do ano devia fazer para separar os lixos hospitalares, os resíduos hospitalares e os outros resíduos. Bem, aqui eu posso dizer que o governo tem sido um mau exemplo também nesse quesito, e eu aqui concordo em muito com o que os ouvintes disseram. Das ações mais pequenas às ações de maior impacto, porque aqui é preciso não descurarmos as pequenas ações.
porque a Bíblia diz-nos que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Há um comportamento, por exemplo, que eu reprovo sempre da postura do nosso governo, e não vem ao caso em função do tema. A questão das nossas estradas, por exemplo. Ele chega, parte, passa uma tubagem e depois não repõe. É assim que tem sido. Já temos aqui no Triângulo, que devido à baixa de São João fez ali um trabalho para escoar águas residuais, salvo erro, mas a estrada ficou completamente danificada. No Loçambo também fez um trabalho para escoar as águas do aeroporto, partiu-se o asfalto, meteu-se uma camada de cimento e tem lá uma lomba. E está assim. E é um pouco assim por toda a cidade. Só citei esses dois a título de exemplo. Uma má postura. Agora, isso começa do micro para o macro. Não há reposição das florestas, não há reposição das cortinas verdes, não há reposição dos ecossistemas que são estragados para projetos do governo. Os projetos do governo devem ser feitos sim. E como nós, homens, seja na teoria da criação ou na teoria da evolução, não fomos os primeiros habitantes da Terra. Nós já encontramos. Na criação, nós surgimos no 6º dia, já cá estavam os animais e as plantas. Na evolução, nós surgimos há milhões de anos, mas já cá estavam os outros seres vegetais e outros animais. Nós temos que respeitar os seres que nós encontramos na Terra antes de nós. Se você vai construir um estádio de futebol, obviamente que tens que abater algumas árvores, porque tinha árvores naquele sítio. Mas a questão da reposição. Tu vou partir de novo do micro para o macro. Tiramos a cortina daqui do São João para construir o Quero. Onde é que foi reposto isso? Qual era a importância daquela cortina para barrar os ventos na cidade do Amo? Isso fez um estudo. Ou o empresário apenas queria um local para pôr o supermercado e achou que aqui, porque eu sei, talvez esteja, não é de fonte oficial, mas sabíamos que provavelmente o Quero seria construído na zona do Cavão. Quem vai ao R20, depois do R21? Mas de repente colocaram aqui no São João. Abateram uma cortina verde para construir o Quero. Na Santiria, do lado oposto à loja dos registros de identificação, tinha também ali uma cortina. Foi destruída. No Sacala, nem digo. Quem conheceu o Sacala na década de 90, que eu conheci, provavelmente alguns conheceram antes, o Sacala deve estar a 10% ou a 20% do que era na década de 90. Reposição, não se faz. Aqui a floresta da Diolinda, que nós até eu vi ainda as árvores crescer algumas, né? Mas está a ser abatida, as casas estão a surgir naquela zona e as árvores, os eucaliptos a serem abatidos. Reposição, nenhuma. Eu acompanhei um projeto muito bom que o doutor aqui acabou de falar, Estrela da Floresta. Estrela da Floresta estava a fazer um trabalho sustentável aqui no Amo. Está fazendo ainda. Quer dizer, perdeu o impacto por conta de questões políticas. Estrela da Floresta é ligada ao grupo Quantum Global, do Zeno dos Santos e do outro cidadão com nacionalidade belga também, que tiveram aquele problema do Fundo Soberano. Aliás, o dinheiro da Estrela da Floresta vinha do Fundo Soberano, aquele valor que foi aplicado sobre o Fundo Soberano. O governo decidiu recuperar, entre aspas, um valor que nem estava perdido e perdeu o fulgor que a Estrela da Floresta tinha. Mas eu sei que a Estrela da Floresta, por cada árvore abatida, ela repunha, acho que dobrava ou triplicava o número, por cada árvore abatida. Explorou madeiras em algum lugar, sim, mas meteu grandes florestas que estão a crescer. Eu fui visitar há tempos as florestas Sanguengue, aqui deste lado do que vai o Cachungo, e eu fui visitar, está lá, de fato, um projeto sustentável. Mas, infelizmente, as querelas políticas estão a levar à sonegação do mesmo. Agora, é preciso lembrar que disse no primeiro bloco, quem tem maior poder tem maior responsabilidade. Nós estamos a discutir uma questão do meio ambiente. Numa província com mais de 3 milhões de habitantes, presumo eu, porque segundo o último censo, 2.500.000, 2014, vamos agora esperar o resultado do novo censo, mas eu acredito que se não tivermos estaremos muito perto de 3 milhões de habitantes. E não temos um aterro sanitário sequer. Um aterro sanitário no Ambo nós não temos. Estamos aqui a falar da gestão dos resíduos hospitalares. Ok, quem faz a limpeza dos hospitais normalmente são empresas de pessoas que nós bem conhecemos. Nos hospitais cuidam... Temos? Onde? Sanitário, Onde?
Isso não Tem. tem que... Não é o doutor. Não, a lista... É útil. Não, atenção. Ele não é... Não, O aterro é atenção. útil. Atenção. Sim, vamos. Sim. No âmbito tem um aterro sanitário. Mas Só é não é útil esse útil. aterro? Agora, mas Não, não, naquele local já se depositou resíduos. Sim, não, até um depósito de resíduos, porque o que se diz para um aterro sanitário não é propriamente. Não, um eu vou aterro convidá-la a sanitário. visitar. E acaba, não, eu visitei duas vezes. Bem, só que talvez não tenha sido terminado se calhar. Não entendo. Mas para a estrutura de O problema já não é aterro, o problema agora é da estrada. Não é. Não, o aterro, a infraestrutura de grande dimensão ainda não está concluída. Ainda não foi O entregue. aterro tá. Não, ainda não foi entregue para a Não vai ser exploração. entregue porque a estrada... Exatamente. Então ainda não temos, doutor. Se não está entregue para a Mas recentemente exploração. o Presidente da República Não, ainda não dizia que temos. ainda tem o empreiteiro tem Por isso é que eu estou a te dizer que ainda não temos. Nós teremos quando for entregue para uso. Agora, por isso é que nós continuamos a depositar o lixo em céu aberto. Teremos, mas ainda não temos. E isso já dura quanto tempo? Estamos a caminho de quase 10 anos. Eu me lembro que quando a governadora Lotino Lica chegou ao poder, chegou à cadeira, há 4 anos mais ou menos, mais de 4 anos, 4 anos e alguns dias, citou 3 obras de grande importância no seu mandato que seriam concluídas e entregou o Centro Cultural, entregou-se o Sinfotec, né? Sinfotec, e agora falta entregar o aterro sanitário. Aí sim, nós podemos começar a falar já de uma gestão sustentável dos resíduos, porque deixar os lixos em céu aberto não é uma ação sustentável para o meio ambiente. Não é, de fato. E devemos atribuir a responsabilidade. Não, as cidades vão sempre produzir lixo. E é normal que se produza lixo porque há usos de recursos naturais ou não. Quando se produz lixo, não é mau. A gestão que se faz desse lixo é que vai definir a maturidade dessa sociedade. Porque pode ser reciclado, pode ser reaproveitado, pode ser... O lixo até é útil. Há zonas em que lixo gera riqueza. Mas, infelizmente, nós ainda não evoluímos a esse ponto. Por isso é que eu acho que nós devemos trabalhar juntos. E estamos toda hora a repetir a mesma coisa. Precisamos trabalhar juntos. Primeiro, educar a sociedade. Primeiro, a separação do próprio lixo entre os recicláveis, os vidros, plásticos, etc. Depois, as equipas de recolha de lixo. Nós temos sempre grande problema com a questão da atribuição das licenças, dos concursos para a gestão do lixo, porque depois quem perde o concurso acaba dizendo que quem ganhou o concurso não tinha capacidade para fazer a gestão do próprio lixo. Então, nós acabamos sempre discutindo um assunto que devia ser benéfico para todos, ou melhor, devia ser um assunto de todos, acabamos nos atribuindo culpas ao invés de trazermos soluções. Se nós continuamos a nos atribuir culpas, e é preciso lembrar aqui que a questão do lixo já derrubou administradores, governadores, nós estivemos em Luanda, o caso do Feijó, etc., por causa de lixo. E uma coisa que devia ser discutido para apresentar soluções a todos, a academia é chamada aqui abaixo. Por que não se traz estudos, resultados de estudos? Eu falei no princípio sobre a questão de verbas também. A academia pode dizer que não tem capacidade financeira para fazer mais estudos científicos, porque nesse OGE, salvo erro, foram atribuídos só 90 milhões de kwanzas para o ensino superior para estudos científicos. E isso não faz sentido. É tão menos do que o muro que vai se construir ao longo da linha férrea de Luanda para o novo aeroporto, para que as pessoas não vandalizem a linha férrea. São quase 130 e tal milhões de dólares. Veja a inversão de prioridades que nós temos. Com a investigação científica, 90 milhões de kwanzas no OGE. Um ano, que nem vai ser executado a 100%, talvez a 60%. Para construir um muro ao longo da linha férrea, que já gastou milhões de dólares, são mais outros mais de 120 milhões de dólares. Então, nós precisamos discutir isso na base, para termos capacidade de influenciar as pessoas que tomam decisão a olharem para a questão do meio ambiente de forma mais sustentável. E como já estamos no final da fala, queria só chamar a atenção aqui à população para uma questão que o professor disse. Eu sei que o próximo evento sísmico, não espero que tenhamos, não espero, mas se tivermos, com essa informação toda que circulou, eu sei que vai gerar uma onda de pânico muito grande nas pessoas. E às vezes há réplicas que acabam causando mais danos do que o evento inicial.
Então, a população precisa pesquisar um pouquinho mais. Obviamente que ainda não temos muito para pesquisar a nível local, mas a literatura global também pode ser buscada. Como é que ocorre o sismo? Qual deve ser o comportamento da sociedade diante de uma situação de sismo? Onde deve se colocar? O professor colocou aqui algumas situações, mas não são as únicas. E também não vamos deixar aqui as recomendações em espaço aberto, porque passa, podem esquecer-se, mas as pessoas pesquisarem um pouquinho mais sobre isso e o comportamento, e passarem isso nas aulas, os professores, ao falarem com os alunos, tem uma introdução de uma aula. O que aconteceu na semana passada, então os alunos em casa comportem-se assim, peguem os irmãos pequenos, façam assim. É um tipo de educação social que não precisamos esperar do governo para que seja feita na nossa comunidade. Muito bem. Em 2022, João Lourenço foi galardoado com o Prémio Global do Ambiente. E eu gostava de saber de vocês, doutora Joca Figueiredo, doutora Zacarias Guerrouca, doutora José Marquela e também Gil Freitas, Prémio Global do Ambiente versus realidade do setor em Angola. Bom, vou começar. Bem, Primeiro era bom, não sei, mas penso que primeiro seria conhecermos os critérios desse tipo de classificação, porque nós não sabemos se esse tipo de classificação tem a ver com as produções mineiras, que tem a ver com o petróleo, se tem a ver... Temos que conhecer os critérios de avaliação, como é que ele foi. Agora, há ações que nós cometemos aqui que ainda não são ações preocupantes para o ambiente. Podem vir a ser, caso não sejam controladas hoje. Entretanto, este prémio do ambiente, que é global, por isso também se chama prémio global. Não foi um prêmio local, é um prêmio global, portanto é de fora, é de dentro para fora. Provavelmente seja por causa do regresso dos flamingos, por causa dos mangás que têm sido recuperados, por causa da forma como hoje se produz o petróleo. Os elefantes, não sei, não tenho esse dado exato, não tenho esse dado exato, mas eu penso que os elefantes têm estado a entrar em voga por uma questão de turismo. É preciso... Porque senão teríamos esses elefantes mortos no país de origem. Tenham mortos. Ele está a oferecer os elefantes. Isto que eu sei. Sei que aquele país de origem há uma população de elefantes quase interminável. E como já não há caça de troféus, então ele tem que se desfazer desses elefantes oferecendo. Porque senão teria que morrer. Também é outro problema do meio ambiente. Provavelmente seja isso. Então, eu penso que este prémio deve ser para esta direção. Mas na minha opinião, seria... correto nós conhecermos os critérios, quais são os critérios que são usados para este tipo de classificação. Muito bem. Eu não... Doutor Zacarias, a sua visão, rapidamente mesmo. Pois é. Na minha visão, diante desse prémio, tal conforme disse o Dr. Joca Figueiredo, que é preciso saber os critérios, desde já. Mas dizer que, se calhar, terá sido por aquilo que já foi ultrapassado, dizendo por algumas ações ambientais que o nosso presidente tem vindo, né, a pautar também, como a recuperação, sim, dos mangás, principalmente na região de Luanda e até mesmo ao Zaire, nesse caso, soja. Então, e dizer que também tem havido desta mesma recuperação é porque nós ainda só temos cometido pequenas falhas ambientais, porque nós estamos longe de causar, talvez, danos ecológicos, né? Porque nós sabemos que se esses mesmos problemas que começam como problemas ambientais podem evoluir, sim, para danos ecológicos. Os problemas ambientais, enquanto são pequenos, podem sim ser recuperados, conforme está a ser feito, ao passo que os danos ecológicos, se tiverem de ser recuperados, leva mais tempo, mais custo, e não é em pouco tempo, sim, de vida útil. Né? Doutor José. Sim, eu acredito para mim que, não obstante não conhecermos os critérios que lá foram implementados, mas ainda assim creio que é por conta da boa gestão, né, ou dos esforços que o governo angolano tem estado a envidar na prefeitura de gestão dos ecossistemas, de seus ecossistemas, e também pela participação nos acordos internacionais, por exemplo, nas COP28, nos acordos de Paris. Estamos sempre em quase todos os eventos internacionais ligados à preservação do ambiente, temos estado a participar,
e creio que os nossos resultados lá ao ser publicados têm tido bom impacto a nível internacional. Muito bem. Gil Freitas? Bem, eu corroboro com a mesma ideia. Até há muitos, eu ia acrescentar que há muitos desses eventos em que os países mandam representantes e o Presidente da República tem ido na primeira pessoa. E isso dá algum grau de importância nesses eventos, né? Tem o Presidente da República na primeira pessoa. E a par de Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, embora em Portugal é diferente porque ele não é o chefe do governo. E, fora isso, a questão da recuperação que se faz dos mangás, como o Dr. Joca disse, a questão do projeto das tartarugas que nós estamos a fazer, a Angola abraçou a questão dos oceanos e falou-se em Lisboa sobre isso. O presidente deixou grandes garantias, na COP26 também deixou grandes garantias, só que é preciso lembrar que a maior parte disso foram garantias de que Angola faria. Agora é preciso que se faça na prática. Mas mais importante do que a gestão dos ecossistemas lá onde não tem a ação humana, é importante também que se faça a gestão aqui nas zonas urbanas. Nós temos a sorte de não ter ainda grandes polos industriais, não há muita poluição por conta disso, mas temos esses pequenos focos que foram discutidos durante 2 horas, exploração minéria, a agricultura desenfreada, as queimadas, não falamos muito sobre isso. É importante que se veja esses fatores para que, de facto, o prêmio atribuído seja, de facto, merecido. Muito bem. 10 segundos para cada um, porque, para as considerações finais e também refletir rapidamente em torno do Dia Mundial da Conscientização do Albinismo. Dr. Joca Figueiredo, 10 segundos para fecharmos o tema e depois, nestes 10 segundos, também podemos refletir em torno desta efeméride. Bem, em torno desta efeméride, tenho a dizer que é preciso que a gente... Existem políticas hoje que salvaguardam isto e eu quero dizer que estou com esta população para tudo que for necessário e que eu consiga fazer. Dr. Zacarias? Pois é, em torno desta efeméride também... Também para o tema, depois a efeméride. Pois é. Quanto ao tema, diria que estamos quase que ultrapassados, que tenha ficado talvez algumas recomendações e que tudo que não foi dito cá, claro, sugerimos, né, que a população entre um pouquinho mais em investigações para que se cautele todas essas causas, que é dos sismos, que é a preservação em si do meio ambiente. Já entrando para a efeméride, diria que também temos abraçar, né, essas mesmas as pessoas que estão nessas condições e que geralmente às vezes gera aquele impacto de um desafastamento ou coisa parecida, o que não deveria ser. Então, diria que devemos ter aquilo que se recomenda ao amor ao próximo e muito mais. Doutor José? Sim. Quanto ao tema, isso é uma abordagem infinita, né? Acredito que vamos sempre falando sobre essa área, porque afinal de contas, quando falamos de sustentabilidade, é mesmo para ser cada vez mais falado, né? Para que mantenha sempre firme. Né? E no que se refere ao que é a questão do enfermeiro, imagino que é uma situação que nós devemos sempre pôr a par e passo, né? E entender que todos somos seres humanos e não pode haver diferença de nada disso. Muito bem. Gil Freitas, a sua visão, a sua reflexão sobre essa efeméride. Bem, 13 de junho, Dia Internacional de Conscienciação ao Albinismo. Enquanto presidente de uma associação de apoio aos albinos, que é a Oiuambo, estamos envolvidos numa grande campanha, que é o 13 de junho, que se celebra hoje, mas nós teremos o grande ato no sábado, dia 15, no município do Caxiungo, o ato central provincial. Está nessa altura em Luanda, no ato nacional, a representar a Oiuambo, a nossa vice-presidente, a Neuza Bailundo. Está no ato central, nós vamos ter o nosso ato local no sábado. Quero aproveitar em 10 segundos mesmo agradecer à administração municipal do Caxiungo, que nos recebeu muito bem, o vice-administrador Joaquim Terças, em representação do administrador Moma, ao governo provincial do Ambi, a todos os parceiros que abraçaram a causa. Quem ainda nos puder ajudar, protetores solares ou qualquer tipo de ajuda para esse grande ato no sábado, nós estamos com portas abertas, nos terminais telefónicos e a nossa página no Facebook. Muito obrigado. Muito obrigado. Também colocamos ponto final à edição de hoje, quinta-feira, 13 de junho de 2024, Dia Mundial de Conscientização do Albinismo. E hoje refletimos em torno das políticas do Estado para a preservação do meio ambiente e os sismos em Angola. Tivemos na supervisão geral o padre
Carlos Alberto Luciano Java, coordenação de Braulio Mancha, suporte técnico de Edmundo Sebastião Mateus. Meu nome é Alfredo Jamba. Bom dia, segue o Magazine Iglesia com a jornalista Esmeralda Gil.